Depois de Davi veio o seu filho Salomão. E depois que Salomão morreu, o reino salomônico ele se dividiu em dois. Entre o norte e o sul. Entre o norte, Jerusalém, entre o sul, a cidade de Judá. E a dinastia de Davi, seguida da dinastia de Salomão, ele passou a governar a parte do sul, que era o reino de Judá. E esse reino ele foi governado por 90 anos. 90 anos esse reino do sul, ele teve 6 reis. E durante esses 6 reis que houve, nós tivemos apenas um rei que foi bom. E esse rei que foi bom, toda aquela nação foi abençoada. Mas nós tivemos 5 reis maus. E os 5 reis maus fizeram daquela nação, fizeram daquele povo o pior que havia. Por que isso? Porque o povo tinha tomado uma decisão lá atrás. Quando o povo era conduzido por Deus, quando Deus falava com o povo, quando Deus ungia o sacerdote trazia a palavra de Deus. Mas aquele povo lá atrás disse: nós queremos um rei. Nós queremos mais Deus, queremos um rei. Todas as nações do norte têm rei. Por que nós não temos que ter rei? Nós queremos um rei. E tomou então a decisão. E a partir de Saul, depois passaram por Davi, por todo o reinado maravilhoso, o reinado de Salomão. E quando eles morrem, então o que acontece? Se divide os reinos. Transforma-se em 2 reinos. E aí nós temos 6 reis que vieram a governar. E eu quero falar nesta noite, falando de uma tomada de decisão, sobre esses reis. Depois que Salomão morreu, o primeiro rei a se levantar foi Reoboão. E quem foi esse cara, Reoboão? Ele foi herdeiro do trono de Salomão. Quando Salomão estava no final do seu mandato, do seu reino, antes da sua morte, havia uma carga de impostos pesadas, como nós temos no Brasil hoje. Quase 40% do que se produz vai para imposto. E a carga de impostos era muito grande. Aí os anciões se reuniram com o rei e disseram: olha, Reoboão, você diminui os impostos. O povo não aguenta mais. Reoboão foi e se reuniu com os jovens. E os jovens, tudo ouviu isso, disseram: não, Reoboão, você tem que aumentar a carga de impostos. E o que será que fez Reoboão? Diminuiu os impostos ou aumentou os impostos? Aumentou os impostos. E quando ele aumentou o imposto, o que aconteceu? O povo se revoltou. O povo se revoltou. E além de uma coisa, este rei que surgiu logo depois, além de aumentar os impostos, além de deixar com que se cultuasse outros deuses, também ele era adepto à poligamia. Era polígamo. O negócio dele era, vamos que vamos. E o reinado foi um reinado onde ele permitiu a idolatria e onde realmente foi um desastre. Depois desse rei, nós tivemos um segundo rei, período de 90 anos, 6 reis. Nós temos um segundo rei chamado Abias, que não Abias nada. Ele não aboliu que o povo cultuasse a Deus no templo. Ele permitiu que o povo continuasse cultuando a Deus no templo. Mas ele, simultaneamente, ele permitiu a adoração à divindade estrangeira. Deus, uma deusa. E o que aconteceu com o povo durante esse período?
sofrimento, dor, sofrimento. E aí, de repente, ele morreu. Porque esses reis foram morrendo. Deus colocou enfermidade no mundo. Deus também foi fazendo a sua parte. Sabe? É mal. Então, Deus mandou enfermidade, mandou lepra, mandou tudo. Aí surge um terceiro rei, que foi o rei Asa. Esse rei governou durante 41 anos. Ele destruiu os deuses. Foi um rei que teve total apoio popular. E ele, durante o seu reinado, ele deixou que as festas religiosas acontecessem. Foi até maior do que no tempo de Salomão. E no reino, no período de Asa, houve um período de paz. Mas no rei Asa, ele começou a perseguir os profetas. E aí ele foi embora. Ficou 41 anos no poder. Foi um período mais ou menos, porque ele permitiu que se cultuasse a Deus, mas do outro lado, incentivou o culto a Deus dos estranhos. Depois dele, se levanta um rei, ungido por Deus, sobre a graça de Deus, sobre o temor de Deus, que foi Jeosafá. Josafá governou 25 anos, nesse período de 90 anos, Josafá dirigiu 25 anos. Ele foi ordenado rei aos 35 anos. E ele fez uma coisa importante naquele período. Ele pegou 5 príncipes, acompanhado por 9 levitas e 2 sacerdotes, que foram enviados por toda Judá, a fim de quê? Ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Para ensinar a lei, ele pegou os lugares altos onde havia os ídolos e mandou derrubar tudo. Chega de idolatria nesse lugar. Chega de idolatria. E foi derrubando. Por que ele mandou derrubar os postes ídolos? Para que o povo não se desviasse de Deus. A atitude de um rei, ungido e dirigido por Deus, é fazer com que o povo não se desvie de Deus. Quando nós vemos essas coisas, como nós já falamos aqui, de um PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, aonde diz que é estabelecido o aborto no Brasil, aonde diz que não vai olhar nada para os infanticídios, sobre as crianças que são mortas, que são enterradas vivas nas tribos indígenas, que diz um partido maior, o presidente da República, que isso não é caso de direitos humanos, quando dizem que vamos instalar uma máquina no centro de saúde para fazer a extração do feto. Que rei nós teremos? Que rei nós teremos? E que rei nós teremos? Tudo está se encaminhando. É o aborto, é a lei da mordaça, é a legislação, legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo, é colocar uma mordaça na igreja, aprisionar a igreja, e a igreja que se revoltar contra isso sofrer sanções, e aqueles que se revoltarem contra isso sofrer sanções, porque quando existe um rei mau, tudo naquela nação vai mal. Mas Josafá foi diferente. Ele expressou confiança em Deus, ele tinha confiança em Deus. 2 Crônicas, capítulo 20,